Hoje dá para falar em distância desses dois jogadores, porque primeiro o Alexandre ainda não respondeu ao São Paulo se vai voltar para o Brasil, né? Se vai realmente voltar para o país, e aí ele tem essa promessa, né, com o presidente Júlio Casares de ouvir a proposta do São Paulo. Né? O São Paulo já tem desenhado um formato de negócio para o Alexandre, só que não tem ainda a resposta de que ele vai jogar no futebol brasileiro. E o tempo vai passando, e provavelmente isso é um sentimento muito interno do São Paulo, de que o Alexandre vai ficar mesmo na Europa, de que ele não vai voltar para o Brasil. Pelo menos há um, entre aspas, pessimismo dentro da direção do São Paulo, de que o Alexandre não vem mesmo. E aí o plano B, por exemplo, que era o Christian Borja, está de malas prontas e vai ser treinado pelo André Jardine lá no América do México. É um acerto que já está acontecendo. Então o São Paulo fica sem o seu plano B. E aí tem o Lisieiro, que já está reintegrado ao elenco, né? Inclusive está treinando, e o Zubeldia quer testá-lo na lateral esquerda. Né? Então o São Paulo tem ali o Lisieiro como uma possibilidade. E na questão do Thiago Mendes, o São Paulo fez uma oferta para o Al Rayyan, ele ainda tem 8 meses de contrato lá com o clube do Catar. O São Paulo fez uma oferta de 1.200.000 euros para esse fim de contrato, pegar o jogador e fazer um novo contrato. Só que o Al Rayyan não aceitou esse valor. Pede 7 milhões de euros pelo jogador, essa compensação financeira. É uma situação que é de praxe, mas é um jogador que está em fim de contrato, é um preço que se coloca naturalmente num jogador que tem contrato no Al Rayyan, e o São Paulo, quando viu isso, falou: olha, não tem nem como chegar perto disso. São Paulo estuda aumentar um pouco o valor e conta muito com o staff do Thiago Mendes, que tem abertura no Al Rayyan. O Paulo Pitombeira tem outros jogadores lá, né? Tem o Guedes, o Roger Guedes, tem também o Gabriel Pereira. Então conta muito com o jogador. E o jogador não está treinando. Então, assim, ele não está com o clube no dia a dia, treinando, aquela coisa de pré-temporada. Ele quer a saída. Então, é uma situação que depende muito mais do atleta e do staff hoje do que propriamente do São Paulo. Então, o São Paulo vê como algo que está totalmente parado, estagnado, né, esse negócio com o Thiago Mendes. Então, assim, o mercado do São Paulo, que se desenhava um mercado assertivo, porém que ia deixar o time muito forte para Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, está totalmente parado nesse momento. Agora, a PVC, essas dificuldades do São Paulo impõem até o momento algum tipo de limite ao time? Ou é possível superar isso, porque afinal pode jogar o Wellington ali pela esquerda, né? Pode dar um jeito o Zubeldia, mesmo demorando para receber reforços? Eu estou bem curioso para fazer o balanço disso, tentar fazer para amanhã, o balanço de quem chegou e quem não. Assim, essa janela de transferências, ela teve muita gente chegando e times montados. Alguns times sendo reestruturados. Mas, assim, a gente viu nos últimos anos que as contratações do meio do ano, elas não serviram para dizer quem é que vai ganhar título e quem é que não vai ganhar título. Exceto no São Paulo. No São Paulo teve uma que, sim, foi preponderante, que foi o Lucas. O Lucas chegou em julho do ano passado e ganhou a Copa do Brasil em setembro. Esse foi fundamental. O Rames, por exemplo, não foi. Mas se você pegar a janela de transferência do São Paulo do ano passado, o time que ganhou a Copa do Brasil, Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Caleri, estava todo mundo lá. Então, eu acho que o Zubeldia tem um elenco para montar. Tem uma questão do Rames, que a gente já falou ontem, o Eluna pode ter mais detalhes hoje do que pode acontecer, se o Rames vai ter o afinco que não teve até agora e eventualmente convencer o Zubeldia de que precisa jogar. Mas eu acho que o São Paulo tem um elenco para brigar por títulos. Para brigar por títulos. Não sei se vai ganhar título nesse ano como ganhou a Copa do Brasil do ano passado. Mas tem um elenco suficiente, um time para brigar por Libertadores, por Copa do Brasil, e até para se colocar numa posição de disputa com Flamengo, Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão. Ô PV, você sabe que essa tua análise, ela é uma análise também feita no departamento de futebol.
É claro que o departamento de futebol está trabalhando para trazer reforços, mas o departamento de futebol entende que se o São Paulo não contratar ninguém, tem um elenco que briga por títulos. O que o São Paulo está no mercado agora é para reposições, porque perdeu o Caio Paulista e o Wellington vai assinar um pré-contrato. E se vier uma grana legal, libera o Wellington. Então precisa repor. E o Pablo Maia machucado, que só volta no final do ano, quiçá no ano que vem, é um jogador que você não tem um Pablo Maia no elenco do São Paulo. Você tem o Luiz Gustavo, que está jogando muita bola, está sendo elogiado pelo Zubeldia. Mas é um jogador que tem uma característica diferente do Pablo Maia, que é muito parecida com o do Thiago Mendes, com a experiência do Thiago Mendes, de ter disputado Champions, de ter jogado na Europa há muito tempo. Então, assim, são contratações que o São Paulo está tentando fazer pontual, mas na análise, internamente, nos bastidores do São Paulo, dentro da diretoria, se não trouxer ninguém, até que dá para brigar por título. É isso que o PVC falou, é um pensamento. Diga, PVC, você tinha começado a falar então, eu acho que alguma muitas coisa? vezes a gente tem um cenário no Brasil, repito, eu vou fazer esse levantamento de entradas e saídas. Em 2003, quando o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado por pontos corridos, naquele ano chegou a haver 63 saídas de jogadores no meio da temporada. Então, que era uma coisa que eu dizia logo que mudou o calendário. O Campeonato Brasileiro em 2003 começava antes ainda do que tem começado agora, começava no comecinho de abril, se iniciava no comecinho de abril. E eu dizia, vai ser um turno diferente do outro, porque vai ter sair muita gente para o exterior. O mercado brasileiro era muito mais aquecido para vender do que para comprar. E talvez, desta vez, tenha uma inversão. Tem que fazer um balanço, porque, por exemplo, o Palmeiras saiu o Garcia e vem o Riai. Saiu o Garcia e vem o Felipe Anderson da Lazio. Vem 2 de fora e vai um para fora. O que acontece é que, na maior parte das vezes, o campeão brasileiro e os times que ganham a Libertadores, por exemplo, são times que não se refazem no meio do ano. Eles têm um projeto que começa em janeiro e contratam pontualmente no meio do ano. Você não faz um time como que o Cruzeiro fez agora. O Cruzeiro tem 7 reforços. É outro time. E aí o primeiro cenário, no primeiro dia que pode escalar, o Cruzeiro escalou o Cássio, dos 7 reforços. O Cruzeiro escalou como titular o Cássio. Depois entrou o Matheus Henrique, depois entrou o Lautaro Dias, mas como titular foi o Cássio. Porque você vai fazer um processo de mudança desse time que talvez não fique pronto para ser campeão de alguma coisa ou para ter resultados muito expressivos ainda neste ano. Então, esse cuidado precisa haver. Nas janelas internacionais, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, a janela do meio da temporada é a janela de correção de rota, não é de construção de equipe. Então, e os resultados no Brasil também mostram isso, né? Embora o Flamengo, de 2019, tenha sido o melhor exemplo de um time que colocou 4 jogadores no meio do ano e conseguiu se transformar em seu time mais poderoso daquela temporada com 4 de 11. Né? Ele se refez. Aquele é um exemplo diferente do que eu estou dizendo. Mas a maior parte dos exemplos são de contratações pontuais, não de montagem de equipe. Agora, Hernan, deixa eu te perguntar uma coisa. O São Paulo não conseguindo o Alexandre e o Thiago Mendes, tá? Chegando à conclusão que esses jogadores não vêm. Ele vai procurar outras opções de mesmo perfil, mesma posição, ou daqui a pouco vai desistir de reforçar nesses setores do campo? Não, a ideia é contratar. Mas isso vai passar muito também pelo crivo do Zubeldia. Você chega para o técnico e fala, olha, temos essas opções. Se o técnico entender que essas opções, que são opções que o São Paulo consegue alcançar, consegue contratar, se o Zubeldia entender que são jogadores que não vão chegar para fazer a diferença, de repente pode-se chegar a um acordo e não contratar, e seguir com o que tem. Mas a tendência, o desejo do departamento de futebol é fazer as contratações. E tem tido essas conversas com o Zubeldia. E até um bastidor interessante,
Por exemplo, quando se chegou com o nome do Christian Borja para o Zubeldia não empolgou muito não, né? O Zubeldia falou, bom jogador, tal, mas não sei se é característica e tal, e aí o São Paulo deu uma esfriada na busca. Por isso que ficou só lá naquele primeiro contato. Então, passa muito pelo crivo do técnico, a palavra do técnico vai ser muito importante, mas o São Paulo está buscando e está trabalhando todos os dias para trazer esses reforços. É aquela velha história que o PVC falou do que os clubes europeus fazem. Contratam no meio do ano agora, que é o começo da temporada na Europa, e a janela de janeiro é de correção de rota. O São Paulo entende que as contratações principais, a montagem do elenco, os reforços foram todos contratados em janeiro. Por exemplo, me citaram ontem André Luiz e Ferreirinha. Não se tinha um reserva para o Caleri, um centroavante à altura. O Ferreirinha é um jogador que precisava de velocidade pelos lados do campo. O Eric já tinha assinado o pré-contrato do Ceará do ano passado e pôde estrear em janeiro. Então o São Paulo entende, o departamento de futebol entende que as contratações foram feitas em janeiro e agora é a tal da correção de rota. E pode ser que não aconteça pela dificuldade que hoje o São Paulo enfrenta no mercado. Por falar em reforço do São Paulo, em jogador que o São Paulo está recebendo, ontem a gente tratou, e o PVC falou agora há pouco sobre isso, do Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues, Hernan, ele chega na sexta-feira para o São Paulo, e qual é a situação desse jogador? Ele pode ser reavaliado, digamos assim? A expectativa é que o Rames se apresente ao São Paulo até sexta-feira, porque assim, ele foi campeão não, foi o melhor jogador da Copa América, vice-campeão com a Colômbia, e aí tem 3 dias que são dias da FIFA, né, que é algo que você tem direito, né, depois de uma grande competição. Ele é aguardado entre quinta e sexta. Aí eu perguntei, pode ser que ele ganhe mais dias, ele fique de repente no fim de semana e se reapresente na outra segunda-feira? A resposta que me deram foi, pode ser, desde que ele faça o pedido. E aí o São Paulo entende que pode dar mais dias ou não, mas a expectativa é que ele se apresente entre quinta e sexta-feira. E aí é treino normal, né? O Rames vinha treinando normalmente, ele não vinha treinando, por exemplo, com aqueles jogadores que não estão sendo relacionados, ou aqueles jogadores que não fazem parte do elenco, ou jogadores da base que sobem. Não, ele está treinando normal, tanto que o Muricy aqui no meu Zona Mista do UOL falou, poxa, a gente vê os treinos do Rames, dá gosto de ver e tal. O que ele não vinha sendo era relacionado, escalado por opção da comissão técnica. Né? Então, mas a preparação dele vinha acontecendo e nada vai mudar depois da Copa América. O que o São Paulo espera na semana que vem é reunir com os representantes do Rames e ver quais são as propostas que vão chegar. Tem interesse de clubes da Espanha, né, que já entraram em contato, já fizeram sondagens e agora o São Paulo espera a proposta. O departamento de futebol do São Paulo entende que propostas virão. Assim, eu ouvi a seguinte frase ontem, não é possível que o cara for o melhor jogador da Copa América e ninguém vai se interessar, né? Então o São Paulo trabalha com essa expectativa, chegarão as propostas, ponto. Não chegando proposta ou o Rames de repente não se interessando por essas propostas que vão chegar, aí depende do Zubeldia. A escalação do Rames, a utilização do Rames depende exclusivamente do técnico de São Paulo. E aí me perguntaram, nessa minha apuração ontem, me fizeram um desafio. Quem sai do time para entrar o Rames? O Caleri, para aí você jogar o Luciano mais para frente e o Rames como meia? O Lucas, você tirar a velocidade? O Ferreirinha tirar a velocidade do time para um jogador que não tem característica de velocidade? Ou você tira o Luciano? Né? O Luciano hoje é um jogador que tem muito prestígio com a comissão técnica. O Zubeldia hoje coloca no Luciano como uma referência dentro do time. E ele é, de fato, um dos caras que tem ali exerce essa liderança dentro do elenco do São Paulo. É o camisa 10 do time. É um jogador que faz gols, tem feito gols decisivos. O Zubeldia tem falado sobre o Luciano, goleador. E é um jogador importante. Então você não vai tirar, por mais que o Rames seja um craque, por mais que o Rames tenha arrebentado na Copa América, não vai fazer uma ruptura aqui só porque ele chegou e trocar um pelo outro e acabou. Então é muito difícil você imaginar hoje o Rames tendo uma vaga no São Paulo.
e vai depender do Zubeldia. E o Zubeldia já deixou bem claro qual que é a opinião dele sobre o Rames. PVC, se você fosse Zubeldia, quem sairia do time para entrar o Rames? Ou ninguém sairia do time e o Rames não entraria? Sairia o Rames. Não tem dúvida que seria o Rames. Porque o Luciano é artilheiro do time no ano. Como é que vai tirar o Luciano do time hoje? Então, assim, é muito engraçado. A gente vai voltar lá para os dias da derrota para o Tajeres em Córdoba. Tinha um monte de gente falando que eu estava cornetando o Rames. Eu não estava cornetando ninguém. Eu estava dando informação. Tinha tido uma reunião dos jogadores, dos principais líderes do elenco, com o Rames, para dizer que ele precisava se dedicar mais nos treinos. E o Carpini, na época técnico do São Paulo, deu oportunidade para o Rames começar jogando depois dessa conversa. E o Rames começou o jogo relativamente bem e saiu do jogo sem jogar bem, sem jogar o suficiente. O Luciano entrou no time e mudou a cara do jogo. Fez até o gol daquela derrota para o Tajeres por 2-1. E ele hoje é o artilheiro do time. Como é que vai tirar o Rames do time? Como é que vai tirar o Luciano do time? Vou tirar o Luciano do time, que é o melhor jogador do time nesse momento da temporada, para colocar o melhor jogador da Copa América. Mas o melhor jogador da Copa América foi o jogador da Colômbia, não foi do São Paulo. O que se pode fazer? O problema é que o Rames tem uma carreira, de fato, em clube sem o mesmo sucesso que tem na seleção. Esse é o ponto. E ele pode se desafiar a si mesmo para ter um processo no São Paulo de recuperação que vai depender dele convencer no treinamento. Ninguém vai olhar para o cara treinando, voando todo dia e dizer que não vai jogar. Ninguém vai tirar um jogador que arrebenta de jogar bem todo jogo. Ninguém tira, ninguém é louco. O técnico depende de resultado. E agora é curioso mesmo essa comparação da janela do São Paulo deste ano com a do ano passado, porque o ano passado houve um dia em julho, é só pegar no meu blog que você vai ver. O São Paulo projetava contratar o meia e dizia que tinha um meia no mercado argentino e que estava negociando até o final de julho. E em julho chegou o Rames. Aí a gente vai entender que o meia, na verdade, não estava no mercado argentino. Estava no mercado do Oriente Médio e era o Rames Rodrigues. Eles queriam um 10. E até hoje esse 10 não rendeu como 10. O Rames não conseguiu ser titular do São Paulo. Tem 22 jogos pelo São Paulo, 2 gols e 2 assistências. Na Copa América ele jogou 7 vezes e deu 6 passes para gol. Onde é que tá a diferença? Está aqui. O Hernan estava falando que o Rames estava treinando, eu pensei assim, ele está treinando, né? Porque pelo menos não está convencendo o Zubeldia até o momento nesses treinamentos, né, Hernan? E é muito de encaixe, né? É muito de maneira de jogar, né? É aquela velha história que o Rafinha já falou isso algumas vezes, né? O Rafinha falou assim, o Rames é um jogador que ele precisa de um time para jogar para ele. Então, você imagina um técnico, né, que vai ter um time dele que ele já treina normalmente, que ele escala para as competições, e um time para o 10 jogar, né, para o meia jogar. Então, imagina você ter 2 São Paulos, assim, para você jogar uma competição e quando ele estiver apto para jogar, aquela coisa toda. É inimaginável, né? É muito aquela coisa do não deu certo. Né, foi o que o Muricy disse na entrevista para mim. Uma pena não ter dado certo, porque ele de fato é um jogador muito diferente. Enquanto isso, uma venda do Rames, uma saída do Rames no São Paulo, significa algo muito positivo para a questão financeira. Libera um espaço na folha salarial importante, assim como uma grana que vai entrar, que é a da venda do Diego Costa. Diego Costa foi vendido para o Krasnodar da Rússia, já se despediu, inclusive, 7,5 milhões de euros. Então, o São Paulo vai receber aí uma boa quantia desse zagueiro que é formado em Cotia. E o São Paulo também vendeu o Gabriel Neves. Lembra do Gabriel Neves, o uruguaio? Estava emprestado? Estava emprestado para o Independiente de Avejaneda. Só que quem comprou foi o Estudiantes La Plata. Então, o Estudiantes fez a oferta, o São Paulo aceitou, vendeu por 800 mil dólares, que dá 4 milhões e pouco de reais, 4 milhões e 400 mil reais, por 60%. E aí o São Paulo pagava para o empresário que comprou o jogador do Nacional do Uruguai na época, e o São Paulo parcelou a compra em 48 vezes.
Então o São Paulo vai receber essa grana do Estudiantes, vai continuar pagando picadinho ali 48 vezes pelo Gabriel Neves e ainda vai ter uma porcentagem. E outro jogador que tinha um salário alto no São Paulo, então livra também a folha salarial. São Paulo vai fazendo pequenos negócios ali para abrir espaço, vender o Rames, para tentar fazer essas contratações pontuais e liberar o fluxo de caixa. Para fechar, de São Paulo dentro de campo joga na quarta-feira, 8 da noite, contra o Grêmio em casa, no Morumbis. PVC, o que esperar desse São Paulo e também da chance de, se o Grêmio, que existe, eu trago aqui também como informação, uma pressão grande para o Grêmio se recuperar. Apesar de ter classificado na Copa do Brasil contra o Operário, existe uma pressão e a possibilidade de saída do Renato Gaúcho, caso o Grêmio não consiga dar resposta. O que você pode falar, PVC, sobre esse São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão? Eu não acho que o Renato vai cair, mas tem um boato forte, né? Tem um boato forte. Até agora, o Inter não efetivou a contratação do Roger em outras possibilidades, né? Falou-se do Sérgio Conceição, técnico que deixou o Porto recentemente e que diz que não vai trabalhar no Brasil. O Sérgio Conceição vai trabalhar na Europa. Falou-se do Fernando Diniz, e o Fernando Diniz, se tiver proposta, aceita trabalhar. Mas não tem informação de que o Inter vai nessa daí. Se o Grêmio perder para o São Paulo nessa quinta-feira, 8 da noite, e a diretoria decidir tocar o Renato, o Roger pode ter 2 passarinhos na mão, né? 3. Que é o Juventude, o Grêmio e o Internacional. O Roger não descartou deixar o Juventude. O Roger deixou claro que não tinha recebido proposta do Internacional. E o Internacional deixou claro que não fez proposta para o Roger antes do jogo contra o Juventude, por uma questão ética, porque havia um confronto de Copa do Brasil. Não há mais, né? Mas o Internacional está hoje concentrado no jogo contra o Rosário Central para tentar avançar na Copa Sul-Americana. Então, por enquanto, com o Pablo Fernandes como técnico. Eu ouvi o Galo cantar, mas não ouvi gente do Grêmio dizer que o Renato vai sair se perder. O Renato ainda tem 2 jogos a mais para fazer, né? 2 jogos a menos ao Grêmio.